Para que você possa entender um pouco mais sobre o direito de liberdade de expressão religiosa, é que eu convido você a acompanhar agora a fala do professor Antônio Jorge Pereira. Bom, a religião tem por proposta fazer a conexão das pessoas com a divindade, com Deus. Cada um de nós tem uma série de necessidades, de bens, portanto, que vão interagir com o nosso ser, na dimensão da inteligência, da vontade e da afetividade. Esses bens vão complementar o que nós precisamos para sermos felizes. Ora, a religião, as mais tradicionais, acabam sendo sistemas de descrição desses bens, de facilitação de acesso a eles. Então, nessa medida, a religião, de fato, acaba contribuindo para que a gente possa encontrar aquilo que é necessário para atingir a felicidade, nossa realização enquanto pessoa. Bom, o cristão é um cidadão como os demais, enquanto tal, ele tem acesso a tudo aquilo que é necessário para que possa realizar-se enquanto pessoa. Então, os cristãos, nesse sentido também, é interessante notar que, uma vez que Jesus Cristo é Deus que faz homem, a vivência dele vai traduzir aquilo que realmente é adequado e é necessário para que a pessoa possa atingir a felicidade suprema, a felicidade máxima. E vai vivenciar aquilo que é mais pleno do próprio homem. Ora, a tradução ocidental dos direitos fundamentais acaba sendo uma herança do cristianismo. Então, nesse contexto, tudo aquilo que é direito consolidado, já constituído, direitos fundamentais, direitos humanos, são direitos do cristão também. Isso é importante ser falado. Por quê? Porque hoje em dia, muitas vezes, há uma série de pessoas que estão contrariando, estão querendo isolar os cristãos e deixá-los exatamente à margem do controle da vida social, quando, na verdade, toda a estrutura criada na nossa sociedade deriva exatamente da perspectiva cristã. Então, os cristãos, de fato, devem buscar seus direitos. A liberdade religiosa é um direito fundamental que temos todos. Ninguém pode impor-se e impedir que a pessoa possa ter acesso aos bens ligados à dimensão sobrenatural da sua própria vida, ou bem entenda. Até porque a religião católica, nesse contexto, o cristianismo como um todo, acaba sendo realmente esse sumário das condutas que servem ao bem comum, que geram respeito mútuo entre as pessoas. Olha que interessante, a harmonia que é exatamente essa busca dessa coordenação das vidas. Então, a harmonia que a gente vai buscar efetivando a nossa própria sociedade deriva da conduta de cada um de nós, não é? Então, isso é interessante porque ao mesmo tempo parece um mundo tão distante e ao mesmo tempo é tudo tão próximo. Por quê? Porque a grande mudança para essa harmonia não acontece fora, acontece dentro. Então, o cristão ele tem a chave exatamente da transformação do mundo em algo melhor, mudando a partir de si próprio. Essa é a grande chamada. Unindo-se a outros cristãos nesse empreendimento. Quando dois se unem, a dimensão de realização aumenta demais. Não é um somatório, não é uma adição, é multiplicação exponencial. Então, por isso que os cristãos temos exatamente a chave para conseguir transformar esse mundo de modo muito mais rápido do que a gente imagina. Basta pensar que o cristianismo, em pouco tempo, comparativamente, transformou o Império Romano no Império Cristão. Então, nada impede que nosso mundo parecido ao paganismo romano volte a ser, e melhor que volte a ser, venha a ser um reino cristão. Então, a Igreja Católica acaba sendo a entidade que, ao longo da história, mais defendeu os direitos das pessoas. Houve, claro, durante o tempo, o amadurecimento da sociedade, isso está muito ligado ao próprio amadurecimento da fé. Basta pensar que a universidade é uma criação da Igreja Católica, na Europa, do século XIII, e quem vai difundi-la, sobretudo, é a Igreja Católica. E a Igreja parte do Evangelho, onde fala que a verdade os fará livres. Então, há esse compromisso da fé católica em buscar a liberdade, em buscar a verdade, que vai ser exatamente aquilo que vai propiciar a liberdade. Então, a Igreja ela tem esse conteúdo dessas verdades fundamentais do ser humano. E a religião acaba sendo um modo de tornar isso acessível pela linguagem mais direta, e pelo critério que vai levar à realização mais plena a todas as pessoas, independentemente da formação, inclusive escolar, da instrução que tenha. Então, esse excesso da religião, a Igreja Católica acaba sendo essa tradução também do que há de mais, digamos assim, completo em matéria de religião, mostra o papel dela em toda a sociedade civil para conseguir conduzir as pessoas mais rapidamente aos principais valores e, portanto, aquele que vai conduzir aos maiores bens e logo a felicidade de cada um. Esse papel da Igreja é esse, instruir as pessoas para serem felizes. Então, a liberdade religiosa ela é um bem tremendo e sempre correrá risco. Por quê? Porque o ser humano é um ser que se recria a cada geração. Portanto, gerações que se sucedem umas às outras, se não recebem uma instrução e não são educadas em uma conduta de respeito,
tendencialmente poderão depois buscar impor-se a outras pessoas, que pensam de modo diferente, e restringir a liberdade de ação. Então, nesse contexto, a liberdade de religião continua sendo um bem em risco, e sempre o será. O que acontece com uma sociedade mais educada, né, que está mais, digamos assim, desenvolvida, mais aprimorada no respeito ao próximo, vai cuidar de não fazer esse tipo de abuso, né? Mas no século XXI, por exemplo, nós temos uma cultura que foi criada, o Papa João Paulo II falava, São João Paulo II, a cultura da morte, que acaba gerando predisposições e facilidades para que se desrespeite a liberdade religiosa. Por quê? Porque a religião vem exatamente afirmar uma série de valores que incomodam uma consciência deformada que não está aberta para isso. E muitas vezes as pessoas com consciência deformada também têm uma conduta que não é adequada, portanto não respeitam quem pensa conforme a verdade e quererão calar. E vão buscar estratégias, estratagemas para que possam abafar a voz da consciência, e uma dessas estratégias é exatamente impedir que aquele que possa gerar o gatilho, despertar da verdade na própria consciência, seja apagado, portanto desrespeitando a liberdade religiosa. De rigor, não haveria nenhum tipo de oposição entre Estado laico e religião, liberdade religiosa, muito pelo contrário, né? A criação do Estado laico é uma conquista, em boa parte, por influência da própria Igreja Católica, porque garante a autonomia, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando há confusão, não era pouco comum que houvesse exatamente uma tentativa da autoridade política de imiscuir-se naquilo que era competência específica da autoridade eclesiástica, por exemplo. De tal forma que o Estado laico acaba sendo um amadurecimento de uma sociedade cristã. Diferente disso é o Estado laicista, que é o oposto, aquele que é exatamente subordinar a religião a outros fins, ou então expeli-la da realidade social como se fosse um câncer por um interesse ideológico. Portanto, o Estado laico não tem nenhuma oposição à religião, pelo contrário, o Estado laicista, sim, porque persegue a religião.